O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, o programa Ao Vivo Doutor debate hoje aspectos práticos das aposentadorias rurais e temos como debatedores a doutora Jane Berwanger e o doutor André Vasconcelos. A doutora Jane Berwanger é advogada, professora, palestrante, escritora e doutora em Direito Previdenciário. Muito boa noite, doutora Jane Berwanger. Seja bem-vindo mais uma vez trazer a sua sapiência até o nosso programa Ao Vivo, Doutor. Boa noite, doutor Ney, boa noite, doutor André, boa noite, Rosa, boa noite, Ícaro. Para mim é sempre uma alegria poder participar com vocês deste tão importante programa. Doutora Jane Berwanger está de parabéns, ela está comemorando, acredito que na semana passada, ela chegou a 30 mil seguidores no seu Instagram. E doutora Jane Berwanger sempre traz informações importantíssimas. Se vocês ainda não a seguem, vá lá, compartilhe lá o Instagram com a doutora Jane Berwanger. Doutora Jane, parece que a senhora também está trazendo um presente aqui para os participantes do Ao Vivo Doutor, é isso? É isso. Então, eu estou agora reabri inscrições para o Previdência Rural de A a Z. A gente fez toda uma remodelagem com novos cursos, novas atividades, tem aulas ao vivo todo mês, uma vez por mês. São 22 cursos já, todas as lives ficam lá disponíveis também para quem participa desse projeto, que é de formação continuada, porque hoje em dia não adianta a gente estudar uma matéria hoje e não continuar estudando. Daqui a, sei lá, um mês ela pode estar defasada, então tem que estar sempre se atualizando. Então, quem estiver aqui com a gente vai receber um voucher, que é só colocar lá aluno 10, ele vai ter 10% de desconto, além do desconto que já tem pela promoção, pelo lançamento desse novo curso. Então, Previdência Rural de A a Z é isso. É para a gente tentar contemplar tudo aquilo que tem de problemas. Também a gente leva professores convidados, muitas vezes para os nossos cursos, enfim. Então, está aí para quem quiser. Muito bem, muito obrigado por trazer também esse incentivo aí aos nossos participantes. Bem, o nosso outro convidado é o nosso amigo, o doutor André Vasconcelos. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Previdenciário, professor de Direito Previdenciário em cursos de graduação e pós-graduação e um atuante advogado previdenciarista do mais alto quilate possível. E ele tem também aí uma segunda... Bom, boa noite, doutor André, seja bem-vindo ao nosso canal Rede Previdência com o nosso Ao Vivo Doutor. Boa noite, meu querido Ney Araújo, meu amigo. Boa noite, Rosa, sua querida esposa, minha amiga também. Doutora Jane, sempre uma honra estar aqui com a senhora, segunda vez que a gente se encontra, meu boa noite. Ao Ícaro também, que está aí nos bastidores, mas meu boa noite para você e a todos que estão aqui nos acompanhando. É sempre uma honra estar aqui nesse programa, Ney, ao lado de pessoas sempre maravilhosas e de destaque nacional, né? Doutor André,
senhor vai deixar a doutora Jane fazer uma promoção sozinha ou o senhor vai participar também da promoção aqui no Ao Vivo, doutor? Com a doutora Jane é concorrência desleal, né? Ela é a doutora Jane, mas eu vou tentar vender meu peixe também. Gente, nós estamos aí, eu, o professor João Paulo Pedrosa e o professor Felipe Lain, que formamos o Trio Rural. Temos um perfil no Instagram chamado Trio Rural, @Trio Rural, quem quiser já pode seguir. E nós estamos com um curso também. Esse curso já está em andamento, é um curso completo sobre Previdência Rural. Já estamos na aula número 23. Ele fica gravado e quem quiser ainda se matricular, é possível, tá? O curso está em andamento, prossegue, vai ficar tudo gravado com acesso por 1 ano. Nesse curso, você vai ter acesso a mais de 40 horas de Previdência Rural. Acredito que já passamos de 30 horas gravadas. Então, quem adquirir agora já vai ter esse material todo disponível na área do aluno, ok? Então, você quer se inscrever, vai lá no perfil do Trio Rural, no link da bio, você acessa a página do curso, vai ter todas as informações, as aulas são semanais, toda quinta-feira, das 8 às 10 da noite, das 20 às 22 horas, e fica gravado para quem não puder assistir no ao vivo, ok? Então, o especial, quem estiver aqui nos acompanhando, tem 20% de desconto. E quem for associado da APREV, que é a Associação dos Advogados Previdenciaristas de Pernambuco, também tem 20% de desconto. Ok, Ney? Ok, até que enfim o doutor André Vasconcelos abriu a mão, isso é muito bom. Vamos dar nosso boa noite também para a Rosa Araújo, que está ali com um painel muito bonito. Que quadro é esse aí, Rosa Araújo? Boa noite. Boa noite, doutor Ney, boa noite, doutora Jane, né? Jane e doutor André, grande artista. Aqui, estou aqui, cercada aqui, ó, estou aqui ó, atrás de mim um quadro. É arte do doutor André Vasconcelos, Rosa? Doutor Vasconcelos, sim. Você mostrando aí o meu quadro, eu vou ficar famoso agora no Brasil todo. Que bonito, parabéns, doutor André Vasconcelos. Bom, Rosa, vamos Obrigado. trabalhar, não é? Vamos começar aqui com a doutora Jane Berwanger, que agora inclusive nós já tem perguntas. Já? Tem uma pergunta aqui. Doutora Jane Berwanger, quer começar respondendo logo essa pergunta que está aí na tela? Vamos lá. Só não estou vendo a pergunta. Leia, eu não sei agora se achei, consegui, já achei. Não sei se é pergunta ou se se ele está confirmando, porque não fez interrogação. É Jocelino Martins de Souza. Ele trabalho rural, ela já que está não vendo é agora. trabalho rural especial. O grande agricultor é seus filhos. Estou lendo do jeito que ele colocou. Rosa, ela já está conseguindo ver. Deixa ela já? ler. Então, tá. Então okay. Assim, o que o Jocelino traz, eu acredito que seja aquele que, por algum motivo, que é agricultor, mas por algum motivo não se enquadra como segurado especial. Nós temos vários motivos na legislação. Exploração de área superior a 4 módulos fiscais, embora o STJ tenha relativizado um pouco essa situação, mas a gente não pode se empolgar muito com isso, e depois até eu vou explicar um pouco mais sobre o tema 1115, porque eu atuei nesse processo, então eu conheço ele. Também pode ser que a pessoa desenquadre por contratar empregados acima do limite de 120 dias no ano, por a pessoa ter rendas que não são aquelas rendas permitidas, e pelas mais variadas situações que eventualmente o judiciário traz para dentro do processo. Nós temos hoje, assim, sem número de hipóteses de situações que podem vir a desenquadrar, não como pequeno agricultor, e entender que é grande produtor rural.
E, neste caso, eles não precisam... o problema não é a prova, eles têm que recolher contribuições mensais, e a aposentadoria é aos 62 anos para a mulher e aos 65 anos para o homem. Então, aquele que, por algum motivo, não se enquadra como segurado especial, ele tem que recolher contribuições mensais para ter acesso à aposentadoria. Bom, ele não precisa... ele poderia até recolher como segurado facultativo. Então, não precisaria nem se preocupar muito com a prova da atividade. Mas vamos dizer que ele se inscreveu como produtor rural, continuou pagando. Presume-se que ele é isso, e não é um problema, ele não tem que fazer prova disso como regra. Quando que ele teria que fazer prova disso? Só quando, por exemplo, houvesse uma possível incompatibilidade. Vou dar um exemplo. Ele recolheu como contribuinte, uma pessoa recolheu como contribuinte individual e, ao mesmo tempo, é servidor público. E a Constituição diz que o servidor público não pode contribuir para o regime geral como segurado facultativo. Então, poderia o INSS olhar para essas contribuições de contribuinte individual e dizer assim, mas será que ele era mesmo? Que espécie de contribuinte individual ele era? Que atividades ele fazia? Agora, se não tem nenhum impedimento, nenhum motivo, a pessoa podia ter pago como facultativo, poderia ter pago como contribuinte individual, então provavelmente não vai enfrentar nenhum problema. Ou seja, não vai haver esse questionamento, tampouco uma exigência para apresentar provas anuais. Resumindo, acho improvável o INSS solicitar provas de atividade rural para o grande produtor que recolheu contribuições mensais. Muito bem. Doutor André, e o rural especial, ele pode se aposentar com aposentadoria com valor acima do salário mínimo? Vamos lá, Ney. Essa é uma questão que é levantada no escritório, né? Quando a gente vai conversar com o cliente, ele sempre pergunta, mas professor, aliás, mas doutor, a minha aposentadoria será de mínimo, né, de valor mínimo? Veja bem, Ney, a primeira coisa que devemos saber, né, é qual é a categoria de trabalhador rural que estamos falando. Isso porque o rural empregado, o rural avulso e o rural contribuinte individual, a RMI é calculada apurando-se a média dos salários de contribuição. Quem tem a limitação da RMI, ou seja, quem tem a RMI fixada por lei em um salário mínimo, é o rural segurado especial. Para o segurado especial ter uma RMI de valor superior ao valor do salário mínimo, ou seja, calculada pela regra da média dos salários de contribuição, ele deve comprovar que contribuiu facultativamente para a Previdência. Interessante que essa contribuição, Ney, essa contribuição facultativa, é específica do segurado especial. Ela tem um código próprio, ela tem um código, salvo engano, 1503 para a mensal e 1554 para a trimestral, né? Isso está previsto na própria lei, lá no parágrafo 1º do artigo 25 da lei de custeio. E o interessante também, Ney, é que, além de uma RMI superior ao salário mínimo, o segurado especial passará a ter direito a todos os benefícios do regime geral de previdência social. Você pega lá o artigo 39 da Lei de Benefícios, tem o inciso 1 e o inciso 2. No inciso 1 elenca quais são os benefícios que o segurado especial tem acesso, tem direito. Mas no inciso 2 ele diz que se ele for contribuinte facultativo, ele vai ter acesso a todos os benefícios da Previdência Social. Tá? Outra coisa importante ressaltar é que quando o cálculo da RMI se der pela regra da média dos salários de contribuição, a fórmula de cálculo não é a da emenda constitucional 103, mas a da lei 9876. Isso porque a emenda constitucional 103, ela não alterou
a forma de cálculo da aposentadoria dos trabalhadores rurais. E sendo assim, essa RMI ela será calculada da seguinte forma, de forma bem rápida eu vou explicar. Primeiro eu devo calcular o salário de benefício, depois multiplicar pelo coeficiente para se chegar à RMI. O salário de benefício ele vai ser igual à média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Obviamente, esses salários de contribuição corrigidos monetariamente, né, dentro de um período que nós chamamos de BPC. E será multiplicado pelo fator previdenciário se ele for positivo, já que se trata de aposentadoria por idade, o fator previdenciário só se aplica se for acima de 1. Né? Lembrando também que nessa média aritmética simples, incide o chamado mínimo divisor de 60% do PBC. Né? Esse mínimo divisor pode realmente prejudicar na hora de tirar a média. Então, resumindo, a RMI ela vai ser igual ao salário de benefício vezes o coeficiente. Que coeficiente é esse? Para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, será de 70% mais 1% por cada grupo de 12 contribuições, até o limite máximo de 100%. Então, Ney, dessa forma, é possível sim chegar a uma RMI superior ao salário mínimo para os segurados especiais. Mas isso também vai depender do histórico contributivo, se é ou não acima do mínimo. Imagine que ele contribuiu a vida toda, essa contribuição facultativa do segurado especial no mínimo, aí não vai adiantar nada. Quando tirar a média, vai ficar no mínimo do mesmo jeito, ok? Outra hipótese interessante, Ney, é que para o segurado especial obter uma RMI... Doutora André, se me permite, Pois essas não? regras aí que você falou, de 80% das maiores contribuições, começando a aposentadoria por idade por 70%, mais 1% para cada ano contribuído, essas regras são anteriores à reforma da Previdência, correto? Exatamente, exatamente. Como eu falei no início, para o segurado especial que contribui facultativamente e vai ter acesso à aposentadoria por idade rural, não mudou a regra pela emenda constitucional 103. Se aplica a vigente ainda da lei 9876. Que é mais vantajosa do que... Que é mais vantajosa, né? Geralmente é mais reforma. vantajosa, tá? Outra hipótese, que não seja essa da média, é também quando o segurado especial, por exemplo, antes de se aposentar, ele recebia o chamado auxílio acidente, porque o valor do auxílio acidente ele integra o salário de contribuição para todas as aposentadorias. Isso está previsto no artigo 31, combinado com o artigo 34, inciso 2 da Lei de Benefício. Então, seria também uma hipótese que ele poderia ter uma renda acima do valor mínimo. Então, respondendo para finalizar a pergunta, há sim possibilidade do segurado especial receber mais de um salário mínimo, desde que se enquadre nessas hipóteses que eu expliquei. Muito bem. Bom, pessoal, doutora Jane Berwanger trouxe aí para nós, né, para todos que estão participando aqui do nosso Ao Vivo Doutor de hoje, falando sobre os aspectos práticos das aposentadorias reais, um desconto aí muito bom, bem gordo, no curso espetacular que ela tem. E o doutor André também está presenteando os participantes aí com desconto no curso que ele tem. Já já a gente volta a falar mais sobre esses cursos disponibilizados com descontos, tanto pela doutora Jane Berwanger como também pelo doutor André Vasconcelos. Lembro a vocês que esse Ao Vivo Doutor está sendo realizado por sugestão de vocês. Portanto, deixem aí as sugestões de vocês, porque a gente quer fazer aquilo que vocês realmente desejam, precisam, para ter o seu diálogo com os nossos debatedores aqui, os quais vocês podem endereçar as suas perguntas. Até sugiro que vocês façam as suas perguntas de pronto, porque muitas vezes o pessoal deixa para fazer lá no final do programa, e muitas vezes a gente já não tem mais tempo para responder as perguntas. Doutora Jane, a autodeclaração, ela veio para ajudar, para prejudicar, ou não trouxe nenhum prejuízo?
A autodeclaração, ela veio substituir procedimentos que eram feitos pelos servidores, muitas vezes. Inicialmente, a entrevista rural já tinha sido substituída por um documento chamado Declaração de Trabalhador Rural, mas com a medida provisória 871, a declaração do sindicato, que era um documento complementar, nunca foi considerado início de prova, ou melhor dizendo, foi considerado só até 95, quando o Ministério Público homologava, depois disso não foi mais considerado prova plena, veio para substituir aquela sistemática. Mas houve uma mudança muito significativa na autodeclaração para todo o procedimento anterior. Todo o procedimento anterior, quer seja entrevista com o segurado, quer seja declaração do sindicato, quer seja oitiva de testemunhas, eram perguntas mais tradicionais, antes da Lei 11.718. O que a autodeclaração fez foi incorporar perguntas que são relevantes a partir da nova redação da lei em 2008. Então, com isso, e não é por culpa da autodeclaração, e sim pela complexidade da legislação que se tornou em 2008, eu não estou criticando, muito pelo contrário, porque o objetivo foi resolver problemas que se tinha, e vários foram resolvidos, como, por exemplo, a residência, que era um problema, residir na cidade e desenquadrava. Mas, enfim, a lei 11.718, ela trouxe muito detalhamento para o segurado especial, que se transformou em perguntas para o segurado na autodeclaração. Eu brinco muitas vezes nas minhas aulas e digo assim, que quem fez a autodeclaração botou numa tela a lei e na outra tela foi escrevendo as perguntas. Não tem, na redação atual da autodeclaração, nenhuma pergunta desconexa à lei. Todas as perguntas têm pertinência. No primeiro modelo da autodeclaração até tinha, mas ele durou apenas 2 meses. No modelo atual, você não vai encontrar uma pergunta que não tenha um motivo de ser, uma razão de ser lá da lei. Por isso que ela é complexa. Então, assim, ela veio para atender a uma, na minha avaliação, uma consequência que é aplicar a lei 11.718. Por outro lado, ela tornou mais complexo para o próprio produtor e até mesmo para muitos advogados saber preencher a autodeclaração, conhecer o detalhamento dos problemas. E é a tal da coisa que a gente diz assim, não faça isso sozinho em casa, né? Porque realmente ela se tornou uma... E é a porta de entrada dos benefícios hoje. Antigamente, o trabalhador rural segurado especial apresentava sua documentação, o servidor do INSS analisava, fazia uma entrevista, se ele tivesse dúvidas, ele perguntava sobre as coisas que ele queria saber, enfim, e buscava testemunhas. Hoje não mais, o segurado entrega um relatório da sua vida, e aí o INSS vai confrontar esses dados, primeiro com bases governamentais e depois com documentos do segurado, que o INSS chamou de instrumento ratificador. Doutora Jane, essa complexidade toda realmente exige, né, a presença de um advogado para que possa fornecer todos esses elementos aí exigidos para a concessão da aposentadoria e de outros benefícios rurais, não é? Ela não, como eu dizia assim, ela decorre do texto da lei. Se a gente comparar aquilo que a lei antes de 2008 falava sobre o segurado especial e aquilo que a lei a partir de 2008 fala, é muito mais dispositivos, muito mais detalhes, muito mais parágrafos, muito mais complexidade. Então, a autodeclaração é um reflexo dessa complexidade. E muitas vezes o rural, não é, nem ler sabe. E como é que vai... Muito menos interpretar, né? Muito menos interpretar. Ele não consegue ler, como vai interpretar? Às vezes lê, mas lê também um pouquinho, e é claro que não vai ter esse discernimento. Doutor André,
uma família que esteja numa área de grande extensão, há possibilidade dessa família conseguir a aposentadoria como rural especial? Vamos lá, Ney. Antes mesmo de entrar nesse tema, Ney, eu vi aqui um comentário da professora Jane, né, sobre a questão de que ela entende que a média é de 100% e aplica-se a alíquota de 70% mais 1% ao ano, mas tiraria a média dos 100% dos salários de contribuição. É isso, doutora Jane, na sua interpretação? Sim, até assim, quando saiu o decreto, vários professores vieram falar comigo, o doutor Ivan, o doutor Frederico, dizendo assim, como assim que é 70% mais um? Então, aquele artigo 26, que fala da média dos 100%, ele se aplica para Da emenda todos. constitucional 103, né? Isso, se aplica para todos. Uhum. Só que na hora que você vai aplicar os 60% mais 2%, esse se aplica só para as aposentadorias programadas, porque ele remete para o inciso primeiro. Agora, a parte dos 70% mais um que está na lei se aplica para os rurais. Se aplica para o empregado rural, para o segurado especial que recolhe contribuições facultativas para todos eles. Assim, eu tenho um entendimento diferente, porque assim, eu não consigo compreender, pelo menos o STF já teve a oportunidade de se manifestar em algumas situações, em que firmou o entendimento de que, em matéria de cálculo de benefícios, né, você não poderia usar dois regimes jurídicos, um regime jurídico atual com um regime jurídico anterior, e a gente formar um terceiro regime jurídico melhor ou pior, não interessa, seja para aplicação pelo INSS, ou seja para pretensão pelo segurado. Daí porque eu entendo que seria, né, lógico, obviamente, respeitando a opinião dos demais, que seria mesmo a média pelos 80%, e não os 80% maiores salários de contribuição, e não aplicar a média dos 100%, que é a regra da emenda constitucional 103, com a alíquota da Lei 9876, juntando esses dois regimes jurídicos. Mas, enfim, de fato, há quem entenda, como a professora bem explicou aí, de que a média seria de 100% mais a alíquota de 70% mais 1, ok? Estou só explicando isso porque houve esse comentário, e aí é interessante que a gente traga a discussão, e o direito é bonito por isso, né? A divergência é que faz o direito ficar mais rico. Mas eu entendi o posicionamento da professora Jane, perfeitamente. Vamos lá. É possível conseguir aposentadoria rural quando a terra for de grande extensão? Bom, mais uma vez é importante a gente saber de que trabalhador rural estamos falando aqui. Isso porque o tamanho da terra é um requisito aplicável apenas aos segurados especiais agropecuaristas, tá? O rural empregado, o avulso, o contribuinte individual e as outras espécies de segurados especiais, como pescadores artesanais, seringueiros, extrativistas vegetais, não são afetados por esse requisito do tamanho da terra. E mesmo o segurado especial agropecuarista, né, esse requisito ele só é exigido em relação a períodos laborados depois de 23 de junho de 2008, quando entrou em vigor a Lei 11.718, que incluiu esse requisito lá na Lei de Benefício, mais precisamente lá no artigo 11, né, inciso 7, salvo engano, a linha A, item 1. E que requisito é esse do tamanho da terra? Né? A professora Jane já bem explicou aí no início. O tamanho da terra ele não pode ser superior a 4 módulos fiscais, seja em área contínua, seja em área descontínua. O módulo fiscal, na verdade, ele é uma unidade de medida que é expressa em número de hectares e que vai aí variar de município para município. A gente tem aí o menor módulo fiscal, são 5 hectares, e o maior módulo fiscal no Brasil são 110 hectares. Né? A tabelinha, para quem quiser consultar, a tabela dos módulos fiscais, pode ser consultada no site da Embrapa ou até mesmo no site do INCRA. Você vai encontrar um linkzinho lá para te dar acesso a essa tabela dos módulos fiscais.
Mas é bom que se diga, Ney, que esse requisito ele só é absoluto para o INSS. Ou seja, o INSS ele entende que ele se refere à área total do imóvel rural. Está lá na INSS 120, ele fala que é essa área total do imóvel. Mas nós temos 3 formas de interpretar esse requisito. A primeira forma é considerando a área total, como o INSS faz. A segunda forma é considerando a área aproveitável. E aí a gente visita lá o artigo 50 do Estatuto da Terra e vê lá o que é área aproveitável, né? A área onde é possível produzir. E a terceira forma de interpretar esse requisito é considerando a área efetivamente explorada. Para o CRPS, veja, não é para o INSS, para o CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, e também para os tribunais, aí tem a TNU, o STJ, enfim, esse requisito, ele tem recebido uma interpretação mais flexível, né? A TNU, por exemplo, na sua súmula 30, prevê que o tamanho da terra por si só não descaracteriza a condição de segurado especial, teria que avaliar o caso concreto. Mesma coisa o STJ, no tema 1115, a professora Jane até citou, ela vai comentar também sobre esse tema 1115, que ela participou, tal, que prevê também que o tamanho da terra, por si só, não descaracteriza a condição de segurado especial. O caso concreto é que vai dizer. E o CRPS, lá no enunciado 8, item 2, ele prevê que se deve levar em consideração apenas a área efetivamente explorada. Então, imagine um agricultor que tem uma terra que é superior aos 4 módulos fiscais, mas ele explora uma área menor de um módulo ou menos de um módulo. Na visão do CRPS, lá no enunciado 8, item 2, é essa área que tem que ser considerada para efeito desse requisito, ok? Então, respondendo a pergunta, Ney, é possível sim, né, tanto no CRPS quanto no Judiciário, o segurado especial obter a aposentadoria rural, mesmo que a terra supere 4 módulos fiscais. Isso vai depender do caso concreto, ok? Muito bem. Bom, Rosa Araújo, vamos lembrar aos participantes que estão aí ofertados com descontos os cursos, tanto da doutora Jane Berwanger, como também do doutor André Vasconcelo. E Rosa Araújo, fique à vontade para, quando quiser, aí participar. Ok. O Jocelino fez uma outra pergunta. Não sei se a doutora Jane ou o doutor André visualizaram, mas ele fez, eu acho que continuando aquela mesma indagação. Eu não estou visualizando aqui, Rosa. Não, né? Então, ele pergunta: os trabalhadores rurais da época de 1986 a 1988 precisam utilizar nota produtora rural e quais outras provas? Doutora Jane? Bom, esse período ele poderia ter utilidade para uma aposentadoria por tempo de contribuição, que somado com contribuições mensais, quer seja como contribuinte individual, como segurado facultativo, ou mesmo como segurado empregado, para somar tempo de contribuição e entrar em alguma das regras de transição da reforma. Outra possibilidade seria usar esse tempo e somar com períodos urbanos para aposentadoria híbrida. Então, esse período pode ter uma utilidade. Ou ainda, de acordo com o tema 301, eu também atuei nesse tema 301 da TNU, somar períodos de atividade rural. Somar períodos para totalizar os 15 anos. Se este período, e da forma que o Jocelino fala, ele pergunta aos trabalhadores rurais, se ele está dizendo nota de produtor, ele está falando do segurado especial. Então, ele precisa ter alguma prova, não necessariamente nota de produtor. Então, ele tem
tem as provas do artigo 106 da Lei 8.213 e tem as provas do artigo 116 da IN 128. Então, tem uma lista enorme de documentos. Então, até um dos módulos do Previdência Rural de A a Z, e também tem venda avulsa, tem um curso que eu chamo de 90 documentos rurais. Então, eu listei, eu identifiquei e cada vez estou identificando mais. Então, cada pouco tem mais documentos que podem ser utilizados. Então, vai depender muito da finalidade para a qual a pessoa vai querer utilizar essa documentação. Então, respondendo à pergunta dele, se ele está falando de um segurado especial, ele precisa apresentar alguma prova daquele período para poder usar para aposentadoria por tempo de contribuição, para aposentadoria híbrida ou para a aposentadoria rural. Doutora Jane Bervang, ainda continuando aí nesse assunto, tem uma pergunta que me pediram que lhe fizesse. Olha, a doutora Jane Bervang, com aquela larga experiência que ela tem, pergunta a ela qual o caminho mais prático para se provar a atividade rural. Bom, a primeira coisa é não errar na autodeclaração, né? Porque o que o servidor faz, o roteiro que ele deve seguir é, primeiro, ver o conteúdo da autodeclaração. Eu tenho um amigo, doutor Ney, que quando saiu a declaração, ele trabalha num sindicato e ele dizia para mim assim, isso não é uma autodeclaração, isso é uma autoferração, porque era tanta pergunta complexa no começo, assim, pergunta que não tinha nada a ver. Então, assim, se a pessoa passar da primeira fase do jogo, que é responder corretamente à autodeclaração, o servidor do INSS deve, segundo a orientação que ele tem, ir para a segunda fase, que é passar um radar pelas bases governamentais. Então, ele vai procurar nas bases governamentais se tem algum elemento. Se o segurado teve declaração de aptidão à Pronaf, se INCRA, ITRs, CIPRA, MEI, enfim, vai fazer a busca das bases governamentais. Não encontrou nada lá, o segurado apresentou documentos, ele vai analisar os documentos. O segurado não apresentou, o servidor deve requerer, emitir uma carta de exigência para que o segurado apresente. Mas isto nem sempre acontece. Então, eu sempre sugiro para o pessoal apresentar desde logo os documentos que ele tem. Então, assim, o segredo é autodeclaração bem preenchida, mais instrumento ratificador. No instrumento ratificador pode ser ou base governamental ou documento apresentado pelo segurado. Muito bem. Ícaro, nós temos aí as promoções trazidas pela doutora Jane Berwanger e também pelo doutor André Vasconcelos. Se puder trazê-las aí à tela para que a gente visualize. Senhores participantes, volto a recomendar que vocês deixem as suas sugestões de futuros temas que nós poderemos debater aqui no seu Ao Vivo Doutor. Doutor André Vasconcelos, quem tem trabalho urbano e rural consegue somar esses períodos para se aposentar? Vamos lá. O trabalhador rural que tem tempo urbano, nós temos o seguinte tratamento para ele. Né? Primeiro, eu tenho que identificar qual é o trabalhador rural que eu estou falando, né? Ou seja, se trata assim do trabalhador rural que é urbano e tem um tempo rural lá de trás, ou se é o contrário. Né? A resposta mais adequada para essa pergunta, Lei, depende do caso concreto. Eu vou explicar. Sabemos que o tempo rural ele pode ser contínuo ou intercalado, né, com o tempo urbano. Isso está previsto na própria Lei de Benefício, artigo 48, parágrafo 2º.
Se o tempo exclusivamente rural, tá? Falei agora o exclusivamente rural, desconsiderado o tempo urbano, totalizar a carência de 15 anos, é possível a concessão da aposentadoria por idade rural, tá? E no caso do segurado especial, desde que esse tempo rural há também o requisito da atualidade. Que requisito é esse? Primeiro, haja um tempo rural imediatamente anterior à DER ou imediatamente anterior ao implemento da idade. Nós temos a súmula 54 da TNU e também o tema 642 do STJ, que criou, interpretou, melhor dizendo, esse requisito, entendendo que o tempo rural ele tem que ser atual, mas entende-se como atual imediatamente anterior ao requerimento ou imediatamente anterior ao implemento da idade. E segundo, que haja o chamado início de prova material para cada retorno à atividade rural. Isso aí já é previsão da própria IN 128, lá no artigo 116, parágrafo 2º. Então, atendido esses requisitos, pode sim ser considerado uma aposentadoria rural, mesmo em se tratando, né, de tempo mesmo se tratando de tempo mesclado, intercalado entre rural e urbano, porque somando-se apenas o rural, vai atingir a carência necessária. Agora, se o tempo exclusivamente rural não totalizar essa carência de 15 anos, mas totalizar somando-se o tempo urbano com o rural, aí o segurado poderá obter a chamada aposentadoria por idade híbrida. Aí já é a regra do parágrafo 3º do artigo 48 da Lei de Benefício. Mas lembrando uma coisa, tá? Nesse caso, o requisito etário é o mesmo aplicável para os trabalhadores urbanos, ou seja, não tem a redução etária dos rurais, porque estou mesclando o tempo urbano com o tempo rural para fins de aposentadoria híbrida. Mas é importante ressaltar, Ney, que essa discussão sobre tempo rural intercalado com tempo urbano, ela rendeu por muito tempo, né, e por parte do judiciário, algumas interpretações assim muito incoerentes, para não falar esdrúxulas, né? Por exemplo, vou te dizer uma coisa, a turma Rexal de Pernambuco, ela adotava o entendimento, isso por um período, que o tempo urbano, se fosse superior a 5 anos, por exemplo, com o retorno à atividade rural, o segurado especial teria que reiniciar a contagem da sua carência, ou seja, reiniciar do zero a contagem da sua carência. Isso sob o argumento de que o tempo excessivo urbano ele teria o efeito de descaracterizar a atualidade do tempo rural, ou seja, o tempo rural deixaria de ser imediatamente anterior à DER ou à idade. Felizmente, Ney, a TNU pôs uma pedra nessa discussão, né, e isso aconteceu no julgamento do tema 301, que a professora Jane já mencionou, né, em que a TNU entendeu que a duração do tempo urbano ele seria irrelevante. Essa duração seria irrelevante para a contagem do tempo rural, né, de forma intercalada, devendo sim ele ser somado, só o tempo rural, para fins de concessão da aposentadoria por idade rural. Então, respondendo a pergunta, Ney, é possível sim o segurado especial se aposentar por idade rural, a rural pura, mesmo que ele tenha elaborado em atividades urbanas, tá? Desde que, repito, o tempo exclusivamente rural some a carência, some os 15 anos, ok? Então, realizando isso e, obviamente, o implemento idade, vai poder se aposentar com o tempo intercalado. Rosa Araújo, nós temos aí os participantes e participantes até com perguntas. Temos aqui o Everton Batista, dando boa noite, principalmente ao querido professor André. Temos a Débora Silva, também aqui, elogiando aqui a doutora Jane. E temos duas perguntas, uma direcionada à doutora Jane e outra direcionada ao doutor André. Temos a participação também aqui de Ana Helena Portela.
A Ana Helena Portela, Rosa, ela é lá de João Pessoa, Paraíba. E ela está Isso. sempre prestigiando aqui o programa. É uma excelente profissional da advocacia e sempre procurando se atualizar. Olha, doutora Jane Bervange, a senhora consegue visualizar a pergunta que lhe está dirigida ou quer que Rosa... Da Débora Silva. Sim, consigo visualizar. Ela pergunta ali, que na verdade há um intervalo ali na pergunta dela, mas vou tentar entender aqui. O que fazer quando solicitado auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e previamente solicitado o acerto do CNIS para a verbação do período rural é indeferido? E depois ela pergunta alegando que esse acerto é somente na aposentadoria por idade. Acerto pós-perícia pode ser solicitado até quando? Se após a perícia é indeferido por falta de qualidade. Na verdade, não sei se esse é um caso recente, mas, assim, essa história do acerto pós-perícia é um fluxo que não foi... Todo esse fluxo de só perguntar qualidade de segurado, de inverter a lógica, porque antigamente a pessoa passava primeiro pelo balcão do INSS para ver se ela tinha qualidade de segurado, para depois ir para a perícia. Então, eles fizeram o inverso, agora é o inverso. Então, se o sistema não identificar ela como segurada, aí sim teria, então, um acerto, digamos, a fazer, o acerto pós-perícia. Só que até que se deram conta que do rural não é um acerto tão simples assim, demorou. Eu não sei se ela está falando de um caso recente. Mas deveria estar aberto, e a forma de fazer isso é ligando para um 135, para que abra um agendamento para levar a documentação necessária. Muito bem. Rosa, então veja a pergunta dirigida ao doutor André, por favor. Do Rodrigo Góes. Doutor André, o caso condomínio que usa a terra dos pais falecidos porque o INSS indefere devido o segurado não possuir efetiva atividade, onde tem a obrigação de ter profissão em documentos, o que efetiva atividade rural. Bom, se eu entendi aí a pergunta, ele se refere à questão daquele requisito tamanho da terra quando se tratar de condomínio. Talvez seja isso, né? Falou aí em condomínio e na terra. O condômino, bom, a IN 128, a IN 128, como eu falei antes, ela entende que seria a área total, né? Eu tenho, digamos, 3 herdeiros, ali ainda a falta de formalização dessa partilha, então a IN vai entender, né, o INSS vai exigir, em relação a cada um deles, o requisito de atendimento aos 4 módulos fiscais, considerando a área total. Então vai somar todas as cotas de cada um dos herdeiros, se eles ainda não formalizaram a partilha. Isso está expresso na IN 128, salvo engano, no artigo 110, alguns dos seus parágrafos. Agora, ela também diz que depois de formalizar a partilha, aí não. Aí vai considerar somente o quião, né, a parte de cada um dos herdeiros com relação a esse requisito do módulo fiscal. Acredito que ele quis falar sobre essa questão do requisito do módulo fiscal para, no caso de condomínio, né? Quando há mais de um proprietário ali, geralmente, quando há vários herdeiros de uma terra. Agora, lembrando, tá? Na hora de colocar na autodeclaração, coloca proprietário. Por quê? Porque, segundo as regras da lei civil, a herança se transmite com a morte. Então, eu vejo muitos colocarem possuidor, arrendatário, enfim, o regime que tinha quando o pai era vivo. Não, morreu, tá? Já fiz isso várias vezes, nunca deu problema. O pai faleceu, os herdeiros, ainda que não tenham formalizado, deve sim colocar na autodeclaração
como proprietário dessa terra para fins de informação ao INSS. Não sei também se na pergunta ele fala sobre a questão da comprovação. É isso, Rosa? Eu não entendi bem o final. Se puder repetir. Ele coloca aqui, eu vou repetir a pergunta toda. A parte da comprovação. Onde tem a obrigação de ter profissão em documento. O que é efetiva atividade rural. Bom, eu acredito que ele está perguntando se nas provas materiais deve haver obrigatoriamente a expressão trabalhador rural como profissão. Talvez seja isso que eu tenha entendido. Se a professora Jane entendeu diferente aí, me ajuda. Mas, enfim, veja só, existe uma classificação de provas rurais. Algumas provas rurais não têm expressamente a profissão, mas servem de prova. Por exemplo, um contrato de comodato, ele vai revelar ali um regime de exercício, de acesso à terra, né? Ou seja, como é que aquele agricultor acessou a terra? Qual é a relação dele com a terra? Não necessariamente profissão. Digamos que ele tem ali uma certidão de um filho que nasceu na zona rural. Não, ainda que não tenha a profissão dos pais, mas o fato de nascer ali na zona rural também é um indício de que aquela família é de agricultores. Então, vai ter outros documentos que vai evidenciar, por exemplo, a associação a uma entidade de trabalhadores rurais. Uma carteirinha do sindicato, né? Ali evidencia uma relação com uma instituição rural. Também tem outros documentos que evidenciam a comercialização da produção, como a nota de produtor, por exemplo. Então, não necessariamente precisa constar trabalhador rural, tá? Mas qualquer documento que gere ali um nexo, né, entre a atividade e aquela pessoa que pretende o benefício vai servir de prova, sim, não necessariamente constando em todos eles a profissão agricultor. Quem quiser aprender mais um pouquinho sobre isso, a professora Jane, ela vai me desculpar, mas eu vou ter que mostrar isso aqui, tá? Esse livro aqui, vocês conhecem, Jane Dervanger, Comprovação da Atividade Rural. Recomendo demais. Além dos outros que eu tenho aqui na minha prateleira, eu tenho todos dela, tá? Recomendo esse aqui para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre comprovação da atividade rural. Tá vendo? Mostra o livro de novo, André. Olha só, o André desenha, né? Pinta. Essa capa aqui, quem fez foi a minha filha. Essa capa quem fez, olha, quem desenhou. Que maravilha. Eu não tenho talento nenhum. Dá até o livro uma conotação especial, né, doutora? Isso. Mas tem mais um detalhe nessa capa. Essa pessoa que está na capa é o meu irmão mais velho, que é um agricultor familiar. Então, assim, eu procurei contemplar ali e as capas dos meus livros, a maioria foi a minha filha que desenhou. Então, assim, eu não tenho talento, eu não tenho o seu talento e o dela, né? Mas tenho na família, digamos assim, né? Ela doutor puxou André, pro pai parabéns. dela. Eu não sou curioso, não. Eu sou formado André. em artes visuais mesmo, tá? Olha, que bom, que bom. Ela chegou a cursar 2 anos de artes visuais. A doutora Jane... maravilha. Eu faço como um hobby, não é minha profissão, é um hobby, mas é muito bom. A doutora Jane está dizendo que não tem um talento da pintura. Também Deus não pode dar tudo para uma pessoa só, né? Ela já tem um título de rainha. Seria demais, né, Ney? É demais, doutora. Deixa um pouquinho para os outros, por favor. Bom, bondade então, sua. É um livro de produção familiar, né? Em regime de economia familiar. Doutora Jane, já que nós estamos falando de aspectos práticos das aposentadorias rurais, quais são essas aposentadorias rurais? Isso é uma coisa interessante que até que enfim o INSS colocou isso de uma forma muito clara no artigo 247 da IN 128. Quem é considerado trabalhador rural ou quem se enquadra na hipótese da aposentadoria por idade rural. E é muito interessante que ele consegue fazer bem direitinho. Então, ele diz o seguinte: o empregado rural, o segurado especial,
aquele que o INSS chama de contribuinte individual, que é o diarista boia fria, mas que a jurisprudência enquadra como segurado especial, o trabalhador avulso, que na prática ele não existe porque nunca foi regulamentado, mas poderia ser em algum momento. E aí ele diz assim, também tem direito à aposentadoria com idade reduzida o contribuinte individual garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. O que aconteceu com esse garimpeiro? É uma história muito engraçada, mas que acaba beneficiando, embora muitos não saibam disso. O garimpeiro, que trabalha em regime de economia familiar, era considerado segurado especial até a emenda 20. A emenda 20 tirou ele dessa condição lá do parágrafo 8º do artigo 195. Mas esqueceram de tirar ele lá do parágrafo 7º, que fala da aposentadoria com idade reduzida. E eu digo esqueceram porque realmente esqueceram, não é força de expressão. Na emenda 103, a coisa voltou à discussão, só que aí aconteceu um outro problema. E, novamente, o garimpeiro levou vantagem, sem querer querendo. Aconteceu o seguinte, eu participei muito dos debates no Congresso Nacional, inclusive falei para a Comissão da Reforma da Previdência sobre os rurais, e havia ali uma tentativa de encontrar uma redação melhor do que aquela que está no artigo 195, parágrafo 8º. Só que aí o governo veio com uma ideia de escrever assim, o produtor rural, quer seja proprietário ou não, contribuirá para a Previdência Social durante 15 anos de contribuição. Aí a gente disse, não, isso aí não tem acordo, não. 15 anos depois, não, mas depois o juiz, ele sabe que contribuição é a mesma coisa que atividade, não sabe nada, não vamos correr o risco nenhum. E aí o que o Congresso fez? Deixa como está, copia e cola. Então, o garimpeiro acabou entrando no copia e cola por conta do governo tentar, eu não sei qual é a intenção, se a intenção era mesmo confundir, achar que contribuição é pagamento mensal, ou qual era a intenção, nunca saberemos, mas por via das dúvidas, eu fui uma das que fui muito contra, disse, não, isso aí não vai dar acordo não, a CONTAG não vai dar acordo de jeito nenhum. E aí acabou ficando tal qual, só dividiram em 2 incisos os urbanos e os rurais. Muito bem. Doutor André, o rural pode ser inscrito após a morte? Travou. Está me ouvindo, doutor? Travou? Eu acho. Não dei Congelou, seu áudio. Doutor, vou repetir a pergunta, doutor André. O segurado... Ouvi a pergunta. Ouviu? Ouviu ou não ouviu? Congelou. Então eu vou voltar aqui com a doutora Ainda Jane tá Berwang enquanto regulariza aí você, tá certo? Essa possibilidade, doutora Jane Berwang, do segurado Agora eu rural... estou ouvindo, Ney. Pode falar agora. Eu perguntei se o segurado rural especial ele pode ser inscrito após a morte. Ah, tá. A inscrição pós-morte do segurado especial. Sim, pode ser inscrito pós-morte, né? Isso está expresso, tá? Na norma. É possível, falecendo o segurado especial, o dependente, né, ao requerer o benefício da pensão por morte, promover, sim, a inscrição do segurado especial pós-morte, tranquilamente. Ok. Doutora Jane, pois não, Rosa, pode falar. Tem uma outra pergunta aqui também do Jocelino, não sei se a doutora Jane pode visualizar, se ela está visualizando, viu? Doutora Jane, se estiver visualizando... Ela já fez sinal. Eu só tinha fechado o áudio, que ele dá um eco aqui. No passado, os contratos de arrendamento de terra eram muitas vezes verbais, sem documentação e provas. O agricultor que tinha boias frias na colheita, comprovação e INSS de fé. Bom, aqui tem 2 situações. A primeira delas é a questão dos contratos, que realmente o INSS exige firma reconhecida. No judiciário não é tão... a exigência não é tão grande, mas
para o INSS, para que esse documento tenha validade como prova, tem que ter firma reconhecida. O que eu não quero dizer que a pessoa não possa apresentar outros elementos de prova, o doutor André falou, de vários documentos de prova, uns que têm profissão, outros que têm endereço, outros que é do sindicato, que é associativo, que é não sei o quê. Tem vários documentos de prova. A outra questão é a dos boias-frias. O boia-fria, eu vou dizer uma expressão aqui, assim, é o mais lascado de todos, né? Por quê? Porque ele não tem documento, ele é enquadrado pelo... A doutora Jane Berwanger agora está virando nordestina, essa Rio Grandense. É uma expressão nordestina, é? É, lascado. Então. É muito usado aqui. Não sabia disso, não. Então, o boia-fria... Lembra ele não do tem Gil do documento. Vigor? O Brasil está lascado. Viu? Verdade. Então, o boia-fria não tem documento e é enquadrado pelo INSS como contribuinte individual. No entendimento do INSS, a partir de 1º de janeiro de 2011, ele precisa comprovar contribuição, não apenas atividade rural. Então, é a típica situação que a gente, na prática, pede para o INSS, mas já sabe que esse benefício vai indeferido e não vale a pena fazer recurso administrativo. Diferente do caso do segurado especial, e aí eu queria voltar num assunto, se me permite, doutor Ney, que é o tema 1115, tá? Eu atuei nesse processo pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, eu atuei também no tema 301. O tema 1115 era para responder a seguinte pergunta. A quantidade, o tamanho do imóvel rural, ele determina a condição, o regime de economia familiar, ele é determinante? Na verdade, desde que verificados os demais requisitos legais, e o STJ vinha numa jurisprudência dizendo que o tamanho do imóvel não é critério. Só que, vou dizer para vocês que nesse ponto eu concordo com o INSS, que na verdade aquela jurisprudência era anterior à Lei 11.718. Tinha alguma que outra decisão posterior, porque a lei fala disso. Mas o problema acontece que quando a pessoa tem muita terra, esse pode não ser o motivo, mas se a pessoa tem muita terra, é muito provável que ela tenha muita produção. E aí isso vira o motivo do indeferimento. E o STJ não quer saber de discutir produção. O STJ não quer entrar nesses detalhes. O STJ diz, olha, isso é assunto, súmula 7, isso é assunto para tribunal, para turma recursal, isso não é assunto para mim. Hoje eu estava participando, está acontecendo agora a primeira jornada de enunciados de Seguridade Social do CJF. Eu fui convidada como especialista, no meu grupo só tem eu de advogada e mais uma defensora pública, os demais são todos do judiciário ou do INSS. Então, assim, é uma luta em glória. E 2 enunciados que eu tinha proposto tratavam disso, da quantidade de produção, dizendo assim, a quantidade de produção não é critério porque não está na lei. Aí o que passou raspando, vamos dizer assim, passou com dificuldade a quantidade de produção e a utilização de maquinário por si só não são critérios. Porque eu tinha feito 2 e juntaram não o problema está no por si só. Porque aí vem assim, para mim, o segurado, eu disse até, a minha proposta era assim, a quantidade de produção não é critério, ou, quando utilizada, deve ter fundamento. Aí um juiz me diz assim, regras de experiência, mas experiência de quem? Dele como produtor rural? Que experiência que ele tem? Na verdade, ele não tem experiência. Então, lê Embrapa, lê Conab, vai para buscar informação. E eu tenho muita preocupação com isso. E aí, lá no meu curso de Previdência Rural, o DAZ, eu tenho um que é o tema 1115, e eu trago uma decisão de um tribunal que diz o seguinte, o segurado tinha 108 hectares de terra, era mais de 4 módulos fiscais, no caso dele. Então, esse não foi o problema, só que o segurado tinha vendido 7 toneladas de pera. E aí eu fui buscar no site da Embrapa quanto de pera se colhe por hectare. 30 toneladas. Então, na verdade, ele poderia ter colhido 3.000 toneladas, não só 7. Então, assim,
não tem nenhum sentido essas afirmações, elas não têm nenhum embasamento. Então, assim, qual é o problema do 1115, desculpa. O tema 1115, ele nos leva a acreditar que agora está tudo resolvido, só que, na verdade, o que acontece muito no judiciário é que resolve um problema e cria outro. O modo não é problema, mas tem uma nota fiscal de produtor aqui do ano tal, só que isso não é critério, isso o INSS diz que não é critério, está lá no artigo 110, parágrafo 109, parágrafo 1º, o valor da produção, a quantidade de produção não é critério para o enquadramento do segurado especial. Desculpe, só quis voltar a esse assunto porque eu achei importante trazer a reflexão esse tema. Muito bom mesmo. Eu gostaria só de fazer um comentário também, doutora Jane, nesse ponto, porque eu tive uma situação bem interessante em uma audiência em que o juiz tinha essa interpretação de que o valor da produção, o valor da comercialização influenciaria no requisito, na caracterização do segurado especial. E eu disse, olha, doutor, veja só, isso não está na lei em nenhum lugar, nem a quantidade de produção, nem o valor da comercialização. O que a gente tem, aí ele até me disse, não, doutor, mas tem que ter uma limitação, porque não pode ser o grande agricultor, tem que ser um pequeno agricultor. Eu disse, sim, mas a lei traz uma limitação. A limitação está no regime. Então, a lei diz claramente que ele pode exercer a atividade em regime individual, ou seja, trabalhando só, ou em regime de economia familiar. Enquanto ele tiver nesse regime, ele pode produzir quanto for e vender por quanto for, não vai descaracterizar. Agora, a partir do momento que o sistema produtivo dele já evoluiu e cresceu a ponto de que sozinho com a família ele não pode mais produzir aquela quantidade que vem produzindo, e aí ele precisa contratar mão de obra permanente, aí ele sai do regime familiar e entra no regime de contratação de mão de obra paga. Aí sim ele perde a condição de segurado especial. Então a lei limita, mas limita o regime, não limita o valor, não limita a quantidade. Então aí até que a conversa fluiu e no final ele deferiu o benefício. Só essa experiência que eu tive na prática. Ele não tem sentido, realmente a lei limita, mas limita o regime, não limita o valor nem a quantidade. O que é difícil, viu, doutor André, porque a juizite não permite muito esse tipo de diálogo. Verdade. Doutor Ney, tem uma pergunta aqui do Rodrigo Góes. É possível fazer querela nulitatis no JEF quando é possível provar o vício negativo do juiz em julgar rural sem técnica? Fiquem à vontade para a resposta, doutora Jane. Olha, é muito difícil, tá? Querela nulitatis é uma coisa, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. A pessoa pediu benefício assistencial e o juiz analisou auxílio por incapacidade temporária. Então, tem que ser um erro muito grave. O vício técnico, ele abriria meio que geral, assim, tipo, abriria a porteira. E essa é uma coisa que, até uma das coisas que a gente estava discutindo hoje, mas é outra comissão que vai analisar lá dos enunciados, é o alcance do tema 629 do STJ. Então, talvez por este caminho tu consiga. Por exemplo, você ter novas provas, e aí, assim, com isso buscar. E a discussão, na verdade, era se isso se aplica só para o rural ou se aplica para qualquer situação. Mas, pelo menos para o rural, deve se aplicar o tema 629. Então, Rodrigo, eu te diria assim, vai por este caminho, do tema 629 do STJ, e não pela querela nulitatis. Eu acho que não para esse motivo, não para esta situação que você está colocando. Doutor André Vasconcelos, eu gostaria que você repetisse. Bom, nós já estouramos o nosso horário, né? Já passamos aqui 10 minutos, que o programa é das 19 às 20 horas. Eu gostaria que o doutor André Vasconcelos repetisse a promoção que ele fez do curso e se eu deixei de alguma coisa que você achou que deveria dizer aqui hoje, que não disse ainda, por favor, pode fazer. Vamos lá, Ney, eu não vou tomar mais o tempo do programa, que já estourou, mas vou falar rapidamente. Pessoal, quem tiver interesse no curso, né, o nome do curso é Maratona Rural, Escritório Cheio Lucrativo.
A ênfase do curso não é só direito previdenciário rural, é também gestão de escritório e prospecção de clientes. Então, tem 2 módulos, um de gestão de escritório, outro de prospecção de cliente, especificamente para a área rural, né? Como é que você vai prospectar clientes para a área rural, respeitando, obviamente, a ética da advocacia. Então, a gente aborda sobre isso também. O curso as aulas são toda quinta-feira, das 8 às 22. A inscrição pode ser feita no link da bio do Instagram do Trio Rural, tá? E já gravamos 23 aulas. Cada aula dura em média 2 horas. Já gravamos 23 aulas. Eu, professor João Paulo, professor Felipe Lange. O curso prossegue, vai passar de 30 aulas, tá? E quem adquirir vai ter acesso por 1 ano. Então, se você adquirir agora, você vai ter as aulas finais ainda no ao vivo e já vai ter acesso integral ao que já está gravado. Vai lá no Instagram do Trio Rural, aproveita, segue a gente, clica no link e se inscreva. Com desconto de 20%, tanto para quem está nos acompanhando agora, quanto para quem é associado da AAPREV. Muito bem, doutor André Vasconcelos. Conosco aqui, Rosa, o Francinilton, o Francinilton também. Creuza Xavier, sempre esteve conosco por aqui. Juscelino, que já fez aí seus questionamentos, também está sempre por aí. Rodrigo Góes. A gente agradece a todos. Doutora Jane Berwanger, eu gostaria que você repetisse a promoção do seu curso e o que a senhora gostaria de ter dito aqui hoje, que ainda não disse até agora. Bom, então reforçar que a gente fez um relançamento. Hoje nós temos um aplicativo de celular específico da nossa plataforma. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Então, ele tem ele não mostra assim. Então, ele tem um aplicativo próprio, então você pode entrar por aqui, ver os cursos, você tem gamificação, se você consegue, tem perguntas, se você acessar o curso e responder as perguntas e acertar todas, você ganha, vai somando pontos ali, depois tem desconto, também tem descontos em livros, em outros produtos, a gente está fazendo alguns convênios agora também, e tem aula ao vivo, né? Tem o livro também, tem desconto do livro, né? Tem aula ao vivo e tem aulas gravadas. A gente fez uma regravação numa nova sistemática, mais dinâmica, essas últimas aulas que eu gravei, tentando assim encurtar um pouco, trazer mais dinamismo. Então, convido o pessoal a conhecer pelo menos, tá? E tem cursos avulsos. Quem, por exemplo, só quero fazer o curso 90 documentos rurais, entra lá e faz. Só quero fazer o da autodeclaração, que tem um módulo específico da autodeclaração eletrônica. Só quero fazer esse. Beleza, tá? Quer fazer todo? Também está aí à disposição. E eu quero agradecer mais uma vez ao Ney, a Rosa pelo convite e ao André aqui por partilhar esse momento aí de aprendizado. Também gostaria de agradecer, Ney, meu querido, muito obrigado. A Rosa, a doutora Jane, é sempre uma honra estar participando do programa com a senhora. Bem, eu também tenho que agradecê-los pela presença, não é? Agradecer também a Rosa aí pela participação e vocês sempre brilhantes, trouxeram aí grandes contribuições para mais este Ao Vivo Doutor. E deixem aí a agenda de vocês aberta, porque vocês deverão voltar aqui com a gente. E trazendo aí as novidades, trazendo mais informações, eis que a gente sabe que esse tempo é curto. Agradeço aí os participantes e solicito que deixem aí as suas sugestões para que nós possamos agendar novos programas. Nós fazemos programa toda quarta-feira, de 15 em 15 dias. E já temos aí o próximo programa, não é? O Ícaro, que vai ser no dia 31. Está aí, dia 31, que é assunto importantíssimo. Nós vamos tratar com esses dois grandes profissionais.
Então vocês estão convidados para no dia 31 estarem aqui conosco. Mais uma vez, doutora Jane, doutor André, Rosa, Ícaro e Ricardo Souza, meus agradecimentos aí a todos os participantes que são a razão de ser do programa Ao Vivo Doutor. E convido-os para assistirem da segunda às sextas-feiras, às 18 horas, o Boletim Previdenciário de Notícias em 10 minutos, apresentado das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, por doutora Karen, doutor Ricardo, doutora Luana, doutora Isabel, Blue Beach. Então, são os nossos apresentadores. Mais uma vez, muito agradecido, lembrando a vocês que canal Rede Previdência é o seu lugar. Estejam aqui sempre conosco. Muito obrigado. Congelou aqui a... Congelou.